Shalom, queridos, tudo bom? Hoje é a nossa última aula. Vamos estar falando aí de bastante coisa, né? E hoje vamos continuar trabalhando aquilo que nós já tínhamos começado a falar na última aula, que seria a ética cristã com relação ao líder, tá? Líder, a sua postura, tantas outras coisas com relação à liderança, tá bom? Hoje, então, nós estamos aí na nossa quarta aula. Tá? Você ainda tem tempo aí, ó. Meu e-mail já está aí. Você mandar os seus trabalhos, né? Estou aguardando aí, ansioso pelos seus trabalhos. Creio que com certeza você vai fazer um ótimo trabalho. Com certeza você é uma pessoa especial e tem muito a oferecer ao reino, tá bom? Vamos lá, sem mais delongas, vamos seguir adiante o nosso slide, que a gente tem bastante coisa a falar hoje. Vamos lá. Então a gente começa já falando com relação aos recursos do pastor. É, o líder, né? Quando eu falo pastor, estou falando líder da igreja, independente do seu dom ministerial, né? Nós já conversamos a respeito disso. Vamos lá, então nós temos aí o recurso do pastor, não do líder, né, religioso. Então ele tem que persistir em ler. Você hoje, né, está fazendo aí a sua faculdade de teologia e entenda que você não vai parar mais. Você tem que continuar lendo, tem que continuar aprendendo, continuar se atualizando, porque é importante. Então você tem que persistir em ler. A expressão correspondente em persistir em, no grego, né, pode também ser traduzida por preocupar-se com, ou aplicar-se, aplicatear, ou aplicar-se a, então se dedicar àquilo. Então persistir, né, é essa questão, dedicar-se, preocupar-se, no caso, em ler. Então a Bíblia é o grande recurso do pastor. Então a palavra de Deus, querido, a Bíblia é o recurso que você tem aí para poder falar às pessoas, né, para você ter o conhecimento aplicado às pessoas. Então a Bíblia é o grande recurso do pastor, do líder. Ela não somente deve estar à sua mão, como também em seu coração, ok? Deve ter diligência em estudá-la. Nós temos o texto bíblico que fala a respeito disso. E trazendo à memória as coisas estudadas, como para gozar de novo a sua doçura. Deixa eu voltar aqui para cima. A sua doçura, pois isto enriquece a compreensão das lições. Então, secundariamente, os livros que versem sobre a Bíblia, então a Bíblia é a sua principal leitura, tá? Principal leitura. Eu costumo dizer com meus alunos, né, não só os meus alunos, mas os meus discípulos, principalmente aqueles que me dão a oportunidade de não somente ensiná-los, mas ser o seu guia também espiritual, eu sou bem claro com eles. Eu acho o cúmulo do absurdo um crente aí de 5 anos que nunca leu a Bíblia toda. Isso vale para todos nós, tá? Todos nós. E nós, você, né, que é líder cristão, né, ou que está sendo levado a Deus para se tornar um líder cristão, é importante isso. É importante essa leitura. E essa leitura, não, para nós que somos líderes, não é somente uma leitura para uma leitura utilitária, né? Por que isso, né? Por que essa questão do utilitário? Não é somente aquela leitura em que nós fazemos para preparar sermão, para dar um conselho, mas uma leitura também particular, pessoal, de intimidade com Deus, ok? E é claro, secundariamente, os livros que versem sobre a Bíblia ajudarão o pastor a se fundamentar ainda mais em seus próprios conhecimentos com relação à doutrina cristã. É óbvio, né? Nós, às vezes, temos tantas coisas a fazer e não nos debruçamos para estudar um determinado assunto que a palavra de Deus declara. E existem outras pessoas que assim já o fizeram. E o que nós fazemos? Nós nos apropriamos desse conhecimento, né? Nos apropriamos desse conhecimento que a pessoa, que o outro colega teve, e nós então aprendemos o que a palavra de Deus fala a respeito daquele assunto. Então é importante também essa leitura secundária. E sempre você está lendo. Seria importante aí você ler pelo menos
sei lá, né, um livro em cada 2 meses, no mínimo, ou seja, uns 6 livros, além da Bíblia, é óbvio, uns 6 livros por ano. Então seria super importante isso acontecer. Tá? E através da comparação com outros sistemas doutrinários, defender o rebanho das falsas seitas e convencer os contradizentes. Então, o conhecimento da palavra, ela vai fazer com que isso aconteça. E ter um conhecimento apologético. Tá? Isso é super importante, porque o líder, ele carrega um cajado na mão. E esse cajado não é para bater em ovelha. Nunca foi. Tem gente que acha que o cajado é para bater ovelha. Mas não é. O cajado é para bater nos malfeitores, né, nos inimigos que vêm atacar a ovelha e também ao pastor. Então é importante que esse pastor tenha o cajado na mão para que ele possa defender as suas ovelhas, para que ele possa defender a si mesmo também. Então é por isso é necessário ter um conhecimento apologético, um conhecimento para a defesa da sua fé, né, em defesa daquilo que ele crê, ok? Para ter uma fé fundamentada, tá bom? Vamos continuar aí no aprendizado de hoje. Então, como eu falei, tem muita coisa para nós aprendermos hoje. Então, o segundo recurso do pastor, qual é? Persistir em exortar. Só que nós temos que entender o significado dessa palavra exortar. Tem gente que acha que exortar é chamar atenção, né? Mas não é, tá? Vamos lá. Então, o verbo exortar na língua grega deriva-se do substantivo paracleto, que é o título atribuído por Jesus ao Espírito Santo, ou Paráclito, e significa principalmente o Consolador. Talvez esse sentido pareça estranho àqueles que consideram a exortação como uma compreensão ou correção, com palavras duras, né? Tem muita gente que acha que é isso. Fulano tal foi exortado, eu vou exortar, eu vou chamar a atenção, vou brigar com ele. Então isso não é exortar, tá? Então a palavra exortar, ela vem dessa palavra paráclitos, que é consolador. Então, todavia, nada mais é do que persuadir, né? O que é exortar? É persuadir com a verdade, avisar quanto ao perigo iminente e admoestar com uma sã doutrina, ok? Então, exortar é mais ligado à palavra motivação, tá? Motivar com a palavra, motivar com a verdade, motivar entregando a palavra de Deus, do que chamar a atenção, tá? Brigar, né? Como alguns imaginam. Então, exortar é isto, ok? Então, tem esta conotação que nós devemos estar entendendo constantemente. Tá? Então, esse é um outro recurso do pastor. Mas, entendendo que ele admoesta com a sã doutrina, persuadir com a verdade, falar de um perigo iminente. Para que isso aconteça, é necessário que o primeiro item que nós falamos aqui seja algo real na vida do líder. Porque como ele vai admoestar com a sã doutrina, como ele vai persuadir com a verdade, como ele vai falar de um perigo iminente, se ele não conhece as Escrituras? Então, é necessário que aquele que vai exortar, ele conheça profundamente a palavra de Deus. Ele conheça profundamente aquilo que a palavra do Senhor fala. Não na letra, mas principalmente no que ela realmente fala, ok? Então isso é inteiramente importante para aquele que decidiu ser um líder nas mãos do Senhor. E é claro, né, outro recurso aí do pastor ou do líder é aplicar-se a um ensino, tá? Aplicar-se a um ensino. Como se pode ensinar sem que se haja aprendido? Ok? Então é importante para que nós que vamos estar ensinando tenhamos aprendido aquilo. Então o ensino da doutrina é uma das responsabilidades mais importantes do líder, pois ela é o alimento que nutre as ovelhas. Então o que nutre as ovelhas é o ensino. Ensino de quê? Da palavra. E sem conhecimento da palavra é impossível fazer com que as ovelhas estejam nutridas. E é importante, queridos, nós entendermos que nós temos 2 elementos, né, que nós falamos com relação ao alimento na Bíblia.
né, com relação até à ceia que nós fazemos, nós temos o pão e o vinho, ok? Nós temos esses dois elementos é, bem simbólicos, né, e bem interessantes para que nós possamos estar falando a respeito deles. O que acontece? O pão, né, todo mundo aí já come pão, né, eu creio, né, ou já comeu pão em algum dia na sua vida. E o pão, ele tem uma característica muito interessante. Você não pega a massa do pão, faz ela agora e cozinha, bota no forno. E daqui a, sei lá, né, não sei quanto tempo leva para um forno, para um pão ficar, sair a fornada. Vamos dizer que leve aí meia hora, uma hora. E você bateu, fez aquilo lá, a massa, colocou no forno, uma hora depois o pão está pronto. Não é assim, tá? Não é assim. É importante fazer a massa, pegar todos os ingredientes, juntar, fazer a massa, deixar ela, fazer, bater ela toda. E depois de bater a massa, ela tem que... Exatamente, você sabe. Ela tem que descansar. Então, o alimento ele não pode ser aquele alimento que você tira e joga. Tira e joga, né? Ele tem que estar descansando dentro de você. Ele tem que estar descansando dentro de você para que quando ele saia de você, ele saia um alimento bom, um alimento gostoso. E com isso nós sabemos a diferença de um pão do outro. Quando a gente tem aquele pão que descansou, aquele pão que deu tempo para ele descansar bastante, quando ele é levado ao forno, ele sai aquele pão grande, bonito, né? Crocante, mas quando a gente é um pão que a massa descansou pouquinho, quando você bota no forno, sai aquele pão miudinho, né? Esquisito, o gosto não fica bom. E a mesma forma é o ensino que nós temos que levar às nossas ovelhas, o ensino que nós temos que entregar aos nossos discípulos. Ele não pode ser mastigado agora e entregue daqui a alguns minutos. Ele tem que descansar no líder. Ele tem que descansar naquele que vai ensinar. Então, esse alimento tem que ser previamente buscado, previamente preparado, para que ele descanse e que no momento propício possa ser enviado àqueles que se estão colocando debaixo do ensino dessa pessoa. Ok? Então, e da mesma forma o vinho. Tá? O vinho, né, ele não, você não espreme a uva e toma, tá? O suco de uva, né? Não é assim. Até a uva, a própria uva, você plantou, tem que ter o tempo lá do florescer, do frutificar, e depois que é retirado, ele tem que ser espremido, tem que esperar fermentar para que o vinho seja entregue. Então tudo tem um processo, não pode ser instantâneo. Às vezes nós temos um elemento dentro de casa, né, a maioria de nós temos, que é o forno micro-ondas. Eu creio que você tenha na sua casa. E esse forno micro-ondas é bem interessante. Ele é colocado, né, lá. Ele é colocado para... A gente coloca as coisas lá para fazer. Uma pizza, por exemplo, você vai esquentar uma pizza no forno micro-ondas. Você esquenta, né? Ela sai do forno micro-ondas quentinha, legalzinha. Mas você já percebeu que em poucos minutos a pizza começa a ficar borrachuda? Mas se você faz no forno micro-ondas demora aí, sei lá, 10 minutos. Forno mesmo vai demorar 50 minutos para fazer. Mas quando você faz no forno normal, né, um forno a gás, né, com fogo, ela vai ficar crocante, ela vai ficar uma pizza gostosa, não vai ficar borrachuda. Você vai conseguir, né, ela vai esfriar, mas não vai ficar borrachuda como a outra micro-ondas. Então é assim o ensino. Da mesma forma, ele tem que ser feito dessa forma. Tá? Não pode ser micro-ondas, ok? Ser fogo a lenha, tá bom? E para enfrentar os desafios modernos, né, como está declarado aí no nosso slide, o pastor, o líder, ele precisa continuar voltando para o estudo profundo das escrituras, né? Você está voltado, né, para esse estudo. Possuir uma cultura adequada para entender com simpatia a mentalidade do povo e apresentar os ensinos da Bíblia com orientação segura de vida. Então é importante, né, que esse líder, porque a palavra do Senhor mesmo diz lá que ele daria aos seus filhos
né? Líderes com conhecimento e sabedoria. Você sabe que conhecimento e sabedoria são diferentes, né? O conhecimento nós adquirimos, a sabedoria vem de Deus, ok? E é necessário que os dois andem juntos, a sabedoria e o conhecimento. Tá? Então é importante a busca deste conhecimento, tá bom? Vamos continuar aí. O último recurso, a última parte aí, é a sua vida espiritual. É necessário que o líder ele tenha uma vida espiritual. Então, em sua vida espiritual, o líder, o pastor, ele precisa conservar-se em santidade, né, santificado, para com o desempenho do seu papel aqui no mundo. Então, nós vamos analisar duas partes importantes na sua vida, tá? Então, é importante essa vida espiritual do líder religioso. E quais são essas partes? Deus é santo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, Deus é santo. E nós servimos a esse Deus santo. Ok? A palavra santo é Kadosh. Então, Senhor, nós servimos a esse Deus santo. Então, quando Deus relacionava com Moisés, né, os animais puros e impuros, né, a gente tem lá, asseverou-se o seguinte: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, tá? Então nós temos vários textos falando a respeito disso. Na visão do Apocalipse, os 4 animais tinham cada um, né, lá, a visão que João teve, cada um estava diante de si, tinha 6 asas ao redor e dentro, estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo o quê? Kadosh, 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 né? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. Então essa é a declaração incessante do céu a Deus, né? Ao nosso Deus, ok? Então, porque ele é santo, né? Ele é santo, exige que de seus seguidores, santidade, como diz o apóstolo Pedro. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda, não é em alguma, mas toda a vossa maneira de viver. Então a nossa vida como servos do Senhor, nossa vida como líderes do rebanho que Deus nos confiou, é viver em santidade. Mas não é, e a santidade ela não é de forma alguma externa, ela é algo que começa dentro de nós, começa internamente. Então nós temos que entender que somos o quê? Templo do Espírito Santo, correto? O Espírito Santo é Deus? Sim. Então Deus habita dentro de nós. Então nós temos dentro de nós esse privilégio, né? Privilégio de termos Deus habitando em nós. Então, o vocábulo grego por detrás da tradução é naos, o recinto sagrado, o lugar santíssimo, em contraste com hieron, o restante do templo em seus diversos compartimentos. Entretanto, essas duas palavras no original grego podiam ser usadas como sinônimos, tá? Tanto a palavra naos como hieron, ok? Por semelhante modo, o crente é o lugar santíssimo onde habita o Espírito Santo de Deus. Ok? Deixa eu ir aqui para cima para não sumir, não ficar longe. Então, assim, o pastor deve ser puro e limpo, tanto no coração quanto no seu comportamento exterior, repugnando tudo o que venha a contaminar o templo de Deus e macular o que lhe deve ser mantido sagrado. Porque se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então nós temos que entender que, como templo do Senhor, nós temos que zelar por ele de todas as formas que nós podemos, tá? Então zelar por esse templo não está só na questão de estar em santidade no sentido de não pecar, né? Mas no sentido também de manter o seu templo, né, como algo físico de forma limpa, ok? Então vai todos esses critérios, né? Eu creio que você esteja entendendo. Bem? Então Deus exige santidade. Deus exigiu, ele exige santidade. Exigiu Deus no princípio de Abraão com toda a idade de 99 anos.
de Israel quando fez o povo subir à terra do Egito, né? Então, foi uma exigência de Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro afirmou essa exigência. Então é necessário ser santo. Tá? É necessário, como Deus falou a Abraão, ser tu uma bênção. Então, quando ele falou ao povo de Israel, vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus sacerdotes ao sair daqui. Ok? Então, eu vou mandar vocês para uma terra e lá vocês serão minha testemunha. Foi exigência de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo ele declara isso, buscando que todos nós busquemos essa santidade de forma constante, tá? Deve ser uma constante na nossa vida. E o próprio apóstolo Pedro, né, depois ele também reafirmou isso quando ele ensina a palavra do Senhor à igreja, né, que foi fundada logo depois, ok? Logo depois de Jesus Cristo ter assunto aos céus. Amém? Então é importante esse conceito de santidade. É importante que nós vivamos isso. Mas é claro, tem muitas outras coisas, tá? Muitas outras coisas. Então, essa santidade que Deus exige, né? Ela está lá, né? E por esta, a palavra santificação, ligada à palavra pureza, sem mancha, irrepreensível, sem ruga, é o que o pastor ou líder precisa de uma santificação geral. Santificação de quê? Do corpo, da alma, do espírito, do coração, dos pensamentos, dos lábios, dos olhos, das mãos, dos pés, dos ouvidos. Então isso, né, deve ser algo diferente na vida do líder, tá? Na vida claro, de cada crente tem que ser assim. Imagina então o líder, né, aquele que está à frente do rebanho que Deus entregou, tá? Então isso deve ser uma normal, tá? Na vida daquele que entregou a sua vida ao serviço de Deus. Eu já falei várias vezes, né, continuo dizendo, e eu gosto muito daquele versículo, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 11, né, versículo 1. Sejais, né, Paulo falando, né, que as pessoas deveriam, que os coríntios deveriam pegar ele como exemplo. Sejais meus imitadores, da mesma forma que eu sou imitador de Cristo. Ele fala isso, e é necessário que o líder cristão tenha também essa fala. É necessário que ele olhe para aqueles que estão ao seu redor e diga assim, me imite. Né? Eu sou o seu referencial, eu sou o seu exemplo. Eu sou o exemplo de vida para vocês. Tem muita gente que fala, não, o seu exemplo é Jesus Cristo. Né? Mas Jesus Cristo não está aqui, gente. Ninguém está vendo Jesus Cristo. Nós temos as palavras dele, né? Nós temos aquilo que ele deixou, né, como exemplo de vida, mas ele não está aqui. Nós estamos, tá? Os líderes estão. Aquele que Deus chamou está aí. Então ele tem que ser reflexo de Jesus Cristo. Não tem para onde correr, meu irmão. Se você quer, qualquer um, aquele que foi chamado para a liderança e não entende dessa forma, tem que abdicar da liderança, infelizmente. Infelizmente, porque ele vai naquela fala, mas eu sou falho, eu sou pecador. Sim, todos nós somos. Eu não estou dizendo com essa fala de que o líder, ele nunca vai pecar ou nunca vai errar. Tá? Não estou falando disso, longe disso. Se eu falasse isso, estaria sendo mentiroso, porque eu também erro, eu também peco, né? E eu não conheço até hoje, né? Nunca conheci até hoje nenhum líder cristão que não teve uma falha, não teve um pecado, né? Que eu tenha visto. Conheço ninguém, tá? E com certeza não haverá. Mas nós não podemos colocar esta desculpa como regra para a vida do crente, ok? Então é necessário que os líderes, aqueles que foram chamados para estar liderando o rebanho de Deus, ele esteja vivenciando isso, tá? Ok? Deixa eu fechar um negócio aqui que apareceu na tela. Tá. Deixa eu continuar aqui agora. Tá dando para entender? Tá, né? Claro que tá. Fera. Vou subir aqui. Opa. Então, pecado da língua, tá? Então tem gente que a gente sabe, né, que infelizmente quando morrer vai ter que ter 2 caixões, não é isso? Então esse não pode ser líder, com certeza. Esse não pode ser um pastor do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Tiago, irmão de Jesus Cristo, reconhece a verdade que todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra,
o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então vejamos alguns tropeços que o pastor pode incorrer ao longo do seu ministério, utilizando a língua. Olha só, hein? Vamos lá, vamos ver algumas coisas que pode acontecer. Conversação torpe. Tá aí as letrinhas pequenas, letrinhas miúdas, mas vamos lá. Então, é da abundância do coração que a boca fala. Então, a boca fala que o coração está cheio. Então, o que está saindo da sua boca é aquilo que está dentro do seu coração. É isso que a palavra de Deus. Ah, não é bem assim? Então, você está dizendo que a palavra de Deus é mentirosa, né? Mas é dessa forma assim. Então, a fala é a faculdade que nos distingue entre os homens e dos animais. É o sinal da sua personalidade. Ah, mas o cachorro, o gato fala, né? Fala a língua deles. Não, não fala, querido. Emite som. É diferente, tá? É diferente. Não estamos na aula para falar sobre isso agora, né? Antropologia, essas coisas. Mas entenda isso, tá? Os animais não falam, nós falamos, ok? Então o pensamento é impossível sem palavras. Então quando você pensa, você exprime aquilo que você está pensando em palavras. Então o pensamento antecede a ação, correto? Então eu não consigo falar sem antes pensar, certo? E se eu penso, isso saiu da minha mente, tá? E mente, quando nós falamos mente, nós estamos falando coração, ok? Por isso, quando eu falo, necessariamente essa fala partiu do meu coração, tá? E se eu falo constantemente essas coisas, o que eu estou dizendo é aquilo parte da do meu cotidiano, aquilo que eu sempre estou pensando. Então, o pensamento antecede a ação, como relâmpago antecede trovão. Então, já dizia N. O caráter de uma pessoa é revelado pela própria maneira de falar e de se expressar. Como você tem falado? Como você tem expressado? A sua fala é violenta? Seu jeito de falar é violento? Seu jeito de falar, a sua forma de falar, as palavras que saem da sua boca são palavras torpes? Então você tem que entender aonde realmente está o seu coração. Por isso é que Paulo, né, usa o termo: despojai-vos também de tudo, das palavras torpes da vossa boca. Então nós que somos servos do Senhor, nós não podemos ter de forma alguma palavra torpe saindo de nós. Tá? Nós não podemos. É claro que nós conhecemos essas palavras, nós sabemos o significado delas, mas isso não pode sair dos nossos lábios, porque a nossa mente é a mente de Cristo. E você acha que a mente de Cristo é assim? É uma mente que está permeada, está cheia de palavras torpes? É claro que não. E se ela não está, e se só a nossa mente é de Cristo, a nossa fala não pode também estar, a não ser que a nossa mente não é de Cristo. Você consegue encadear? Está conseguindo entender, encadeando as questões? E é assim que nós temos que entender e ler a palavra de Deus. Ela não é uma palavra isolada. Então, de Gênesis a Apocalipse, ele está falando uma coisa só. É um mesmo assunto. É uma mesma questão. Okay? Então, nós temos que entender a palavra do Senhor desta forma. E ele diz mais. Estava se referindo à linguagem obscena do falar, do abuso da boca suja, tá? Pois o termo grego askros significa feio, vergonhoso, vil, aviltante, né? E retém a ideia tanto de profanação como de obscenidade. Então, juntamente com a ideia de abuso. Então, ele ainda condena veementemente essa prática, que é oposta à santidade cristã. Vou subir aqui. Dizendo que, a não ser que for bom para promover a edificação, nenhuma palavra deve sair da nossa boca, nem a prostituição, profanação, aviltamento, impureza ou avareza, esquiez ou esganação, nem torpeza, nem parvoices, né, ou seja, tolices, nem chocarrices, gracejos atrevidos, mas antes ações de graça.
Ah, então quer dizer que Deus nos chamou para ser um bobão? É. Você acha isso? Sim. Ah, se você acha que isso, que viver isso que Deus declarou para nós é ser bobão, sim, Deus nos chamou para ser bobão, tá? É fato, ok? Você acha que viver assim é ser bobão. Ah, e é claro, como servo de Deus que é, eu tenho certeza que você não pensa dessa forma, ok? Só estou querendo me fazer entender. Isto quer dizer que deve o líder, né, o pastor, fazer uso da fala com ações de graças. Ou seja, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então essa fala está para a glória de Deus, isso que você está fazendo é para a glória de Deus. E sim, queridos, vai em frente, mas se não, deixa para trás. Ok? Então, apropriando-se dessa faculdade, bem dizer e louvar a Deus, visando o real proveito em suas conversas com o próximo, beneficiando-o com palavras dignas e edificadoras, em contraste com a linguagem dos incrédulos, ok? Nós, às vezes, mexemos muito com os outros, trazemos palavras de duplo sentido, às vezes chamamos, colocamos apelidos e, no modo geral, queridos, é uma brincadeira. Eu sei que nós estamos brincando, eu sei que nós estamos falando ali, brincando com o nosso próximo, né? Nosso irmão, mas nem sempre ele recebe isso dessa forma. Tá? Talvez ele não esteja falando com você, mas aquilo talvez esteja machucando o coração do seu irmão, esteja machucando a vida do seu irmão, tá bom? Então isso tem que ser muito, nós temos que ser muito criteriosos com isso. Como diz a palavra do Senhor, né? Se você come legumes, você pode comer legume ou carne, isso, mas se de qualquer um dos dois aborrece seu irmão, então não faça. Não faça. Não come legumes para aborrecer o seu irmão, ou não coma carne para aborrecer ele, ok? Então mas eu tenho a minha personalidade, eu sou assim. Aí vai aquela questão. O que você prefere? Estar certo ou abençoar a vida do seu irmão? Qual é o seu chamado? Para que você foi chamado? Para estar certo ou foi para abençoar a vida daqueles que estão ao seu redor? Então nós temos que pensar bastante nisso. Somos chamados para abençoar. Nós somos, como diz a palavra do Senhor, nós somos aqueles que Deus colocou, né? Colocou no mundo. Tá? Deus nos colocou no mundo para sermos sacerdotes de um novo conceito. Tá? Um novo conceito. E esse conceito é o conceito da reconciliação. Então nós fomos chamados para isso. Reconciliar aqueles que estão longe de Deus para perto de Deus. Ok? Então esse é o chamado daqueles que Deus comissionou para estar vivendo ao seu lado. Vamos lá, que tem muita coisa hoje para que nós possamos falar. Nós temos também aí, né, a crítica. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que estiverdes vendido, vos hão de medir a vós. Isso é muito importante, isso é muito importante. É interessante, eu costumo dizer, né, que numa distância de 10 metros, se vai sair do ponto A ao ponto B, aqueles que têm pernas compridas conseguirão em 10 passos chegar lá. Mas aqueles que têm pernas mais curtas vão ter que dar 12, 15 passos para conseguir chegar lá. A diferença entre esses grupos é que alguns vão chegar mais rápidos, outros vão chegar com menos passos, mas o importante, né? Mas a igualdade entre esses grupos é todos vão chegar, ok? Todos vão chegar. Não critique aquele que está ao seu lado, você que conseguiu chegar com 10 passos, não critique aquele que vai conseguir chegar com 15. Ele não tem a mesma passada que você, não tem a mesma perna que você. Então, ele nunca, nunca, nem que você querendo muito, nem que você faça um esforço sobrenatural para que ele consiga chegar, né, com 10 passos. Ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Tá? Porque ele tem o seu limite. O limite dele são 15 passos. Ok? Mas o importante, ele vai chegar. E você tem que ter paciência para esperar
aquele que vai dar mais passos, ok? Então, existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva, que esboçam grandes diferenças entre si. Então, os pastores, os líderes, aqui usam a vara para ajudar a ovelha sem machucá-la, sendo isto prova de cuidado. Assim como o pai que com amor critica seu filho, tem que cesse a sua afeição por ele. Não é assim? Então, outros, porém, são tão críticos que deixam marcas. Tá? Deixa eu sair aqui da frente, que eu entrei aqui, atrapalhei a sua leitura, né? Então, outros, porém, são tão críticos que deixam marcas profundas de desgosto em suas ovelhas, e os pais em seus filhos, matando a afeição que sentem. Enquanto quando o ministro deixa o espírito de crítica possar-se de si, é porque se oculta em seu interior a podridão dos ossos, proverbialmente traduzidas por inveja. Tá? Então, essa crítica não deve existir no nosso coração, a não ser que seja uma crítica construtiva, onde você está criticando, está fazendo um comentário a respeito de uma situação, no sentido de construir, tá, na vida daquela pessoa, não de destruir, ok? Então, a nossa crítica nunca deve ser destrutiva, ela deve existir, sim, é fato. Quando? Sempre, mas sempre de forma construtiva. Nós não viemos para amaldiçoar, mas sim para bendizer, para abençoar as pessoas, ok? Então, queridos, cólera e ódio, está amarrado, né? Como diz os crentes, né? Está amarrado no nome de Jesus. Então, quando Paulo diz irai-vos e não pequeis, não está nos autorizando a que nós iremos, né? E também não quis dizer que se nós irarmos, de modo algum cometeremos pecado, contanto que abafaremos nossa ira antes de cair da noite. Não é isso. Não, a palavra de Deus fala que eu posso me irar, mas eu tenho que no outro dia estar calminho. Tá? Não é isso que Paulo está falando. A Bíblia está cheia de advertência contra a ira. E muitos pastores têm atribuído o seu mau gênio aos nervos, transformando com isso uma falta grave em simples enfermidades. Então nós temos que entender, queridos, que Deus de forma alguma deixou essa questão para a gente. Questão de irarmos, não foi isso que ele quis dizer. Tá? Então ele está falando que a gente, né, tem que fazer tudo o possível para que não cometamos isso. Mas existem pessoas que têm esse mau hábito, né, de ter esse ódio permanente em seus corações. Irreverência ou profanação. Profanação é tudo aquilo que vem desvirtuar as coisas de Deus, ok? Isto é, dar má aplicação às coisas de Deus, tratar com irreverência o que é de Deus e violar a sua santidade, quer seja através de palavras, quer seja através de ações. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, em muitas coisas que nós vemos ao nosso redor. É claro, e às vezes nós somos muito críticos com relação às coisas. Quando não é feita da forma que eu acho que deve ser, eu declaro como errado. Aí nós temos várias coisas acontecendo no meio evangélico, e se nós olharmos de uma forma somente por um lado, ou somente olhando não o contexto inteiro, mas olhando somente um fato em si, nós com certeza colocaremos aquilo como algo profano, algo que não deve ser feito. Tá? E nós, às vezes, estamos criticando a obra que o Espírito Santo está fazendo em nosso meio. Aí eu dou exemplo daquilo que Jesus Cristo fez. Né? Houve um determinado momento que o cara estava cego. Jesus, o que ele fez? Cuspiu lá no chão, né? Pegou a lama, cuspiu na mão, né? Fez aquele lodozinho, fez aquela lama, e pegou a lama, passou no olho do cara e disse, agora vai se lavar. Se nós não tivéssemos esse exemplo na Bíblia, de Jesus realizando isso, e víssemos talvez alguém fazendo isso numa igreja, o que você iria falar? Tá? Talvez você, né, talvez eu dissesse, poxa,
O cara tá falando besteira, tá profanando lá as coisas, isso é uma heresia. E nós, às vezes, transformamos profano aquilo que Deus abençoou. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Mas vamos continuar. Então, Malaquias mostra como o altar do Senhor foi profanado e alguém contribuiu para isso, dizendo: não faz mal. Em Levítico, Deus avisa acerca das coisas sagradas e não serem profanas. Então, aquilo que é de Deus, queridos. Tá? Então, ele não deve ser nem usado para outra forma, nem usado para outro jeito. A igreja dos nossos dias tem saído da rotina e alguém vem contribuindo para isso. São os responsáveis pelo sono, do comodismo e da indolência, ou seja, negligência, apatia. Certas músicas e modas em todos os sentidos vêm entrando na igreja com a anuência de líderes que já perderam a autoridade de Deus para impedir tais abusos entre o povo de Deus e continuam usando a frase: não faz mal. Temos que tomar muito cuidado com isso. É claro que de forma alguma estou com essa fala demonizando ritmos, demonizando formas de tocar. Quem não me conhece sabe que essa não é a minha direção. Eu não tenho nada a respeito disso, né? Para mim, rock não é do diabo, nem samba, nada disso, né? E também não é de Deus, são manifestações, né? São manifestações musicais que o ser humano criou. Né? Se ele está criando aqui, está adorando a Deus com isso, eu não vejo problema algum. Okay? Nem funk, nem nada disso. O problema é o que vem dentro desse entorno, né? Dentro desse entorno. Vamos dizer, você pode fazer um funk adorando a Deus? Pode. Mas você vai dançar, vai descer até o chão adorando a Deus? Isso é o que eu estou falando, né? Então, são coisas incompatíveis. Tá? São coisas incompatíveis. Então, isso aí nós temos que realmente entender e arrancar do nosso meio. Ok? É isso que eu estou querendo dizer. Então, nós temos, como servos de Deus, entender que Deus faz a regra. Deus diz como que é. Nós temos lá a palavra do Senhor, né? Nadab e Abiú trazendo fogo estranho para o Senhor. O fogo que tinha que ser colocado lá no altar do incenso, ele tinha que vir do altar do sacrifício. A brasa ele tinha que vir do altar do sacrifício, ser colocado dentro do altar do incenso. Tudo tem um porquê, queridos. Tudo tem um porquê. E quando eles colocaram fogo estranho lá no altar da oração do incenso, o fogo subiu e consumiu os dois. Tá? É claro que tudo tem um significado. O altar do sacrifício fala da cruz de Cristo, né? O altar do incenso fala das orações. Então, a oração ser um sacrifício de Deus, ela não tem poder, né? E tem várias coisas que nós temos aí como símbolos com relação a isso. Mas não é isso que eu estou querendo trazer agora, tá? Não é nesse sentido. Então nós temos que estar entendendo e percebendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá? Deixa eu continuar aqui. Como eu falei, é coisa pacas para nós falarmos hoje. A gente tem que terminar esse negócio todo. Opa, eu sumi, né? Ok. Leviandade. Então, leviano procede sem seriedade, irrefletidamente, com precipitação e com imprudência. Paulo traduz esta palavra em Efésios 5:4, a conversão torpe, a chacorrice, as palavras vãs com leviandade. Então, gracejo ou a chocarrice sempre são inconvenientes, pois consistem numa troça à custa de outro, né? Eu já falei isso antes aqui. Então, fala de alguém que você está brincando com alguém, né? Em nome de outra pessoa. Deixa eu apertar aqui o microfone que ele está descendo. Vamos ver aqui onde eu estou. Consiste em sua troça em custa de outro. Nada disso constrói, mas avilta e desonra o leviano, que deve repudiar esse procedimento em todas as suas circunstâncias. Tá bom? Então é essa outra coisa que não deve existir. E outra coisa é a mentira. Mentira. Jesus caracterizou o diabo como um mentiroso, porque quando ele profere a mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira.
Então a queda do homem foi consequência de uma mentira bem formulada pela serpente. Não foi isso? Satanás não falou uma mentira para ele? Opa, peraí, deixa eu botar aqui. Não falou? Então, essa mentira, né, trouxe consequências sérias. O homem caiu nessa mentira, e isso trouxe problemas sérios. Então, Deus ordenou a Moisés e aos filhos de Israel diretamente: não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Paulo, em Colossenses 3,9, reafirma esse ensinamento: não mentais uns aos outros, e, pelo que deixai a mentira e falai cada um a verdade com o seu próximo. Nós temos que... Você leu o livro que ficou lá como a nossa referência. Se a gente for trabalhar essa questão da mentira, né, não é uma questão que nós temos tempo nem para falar aqui. Aí você pode falar: mas tem a mentira branca. O que é mentira branca? E o que é mentira negra? Eu não sei o que é mentira preta. Porque preto é pior do que o branco? Eu não sei, tá? Então, qual mentira é certa? Qual mentira é correta? Tem isso, a gente pode medir isso. Então, nós temos que ler, né, meditar segundo a palavra, mas o que nós temos aqui é a mentira. Ela procede do diabo, tá? Então, nós temos que sempre falar a verdade. Sempre nós fomos chamados para a verdade, porque Deus é a verdade, não é isso? Então, nós temos que andar em verdade. Mas tem muitas pessoas que também colocam... Nós falamos de leviandade. Então, leviandade é aquele que fala também para ferir o seu irmão. Falar a verdade não é ferir aqueles que estão ao seu redor. Tem muita gente que usa esse pretexto para ferir o irmão. Eu só falo a verdade, eu falo na cara. Falo a verdade, mas não é assim, tá? Se você está usando da verdade para ferir o seu irmão, você está usando de leviandade, ok? Vamos lá, mas de ética cristã. Então, o hábito da mentira, ela pode contrair-se aos poucos. No princípio, só se fala de um aspecto da questão, depois só do aspecto que nos favorece. A seguir, tratamos de exagerá-lo. E terminamos não sabendo quando estamos ou não estamos falando a verdade. Então, esse é um problema sério do mentiroso. O mentiroso, ele chegou ao ponto de nem sabe se aquilo que ele está falando é verdadeiro ou falso mais. Então, mentira, pois é um pecado muito sério, reprovado nos Salmos e nos Provérbios. Os profetas, os apóstolos, fizeram sérias advertências contra esse pecado. É o pecado da mentira. Quando o ministro se entrega à mentira, é prenúncio de que parte da sua vida já pertence a Satanás. Fato. Porque o pai da mentira é Satanás. E se ele se entregou a essa mentira, ele está vivendo isso. E torna-se seu aliado, não sendo digno de crédito, inimigo de Deus, porque Deus é a verdade e nele não há mentira, ok? Então, como servos de Deus, temos que estar vivendo a verdade sempre. Outra coisa muito séria com relação aos servos de Deus é a questão de estarmos aí vivendo em murmuração. Nós vamos falar isso aqui e vamos dar uma paradinha para seguirmos adiante, ok? Para poder beber uma água, tomar um café, né? Você também, e voltar à aula, tá? Então, murmuração. Vamos lá. É um outro pecado da língua e se constitui num hábito que trai uma condição espiritual. Aos Filipenses, Paulo exortou: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. E Pedro, em sua primeira epístola, ele aconselha a deixar toda a malícia e todo engano e fingimento, em vez de todas as murmurações. Tá? Então, queridos, Moisés, quando conduziu o povo de Israel através do deserto, sofreu muito por causa desse problema. Tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse o Senhor. Então, nós vemos a palavra do Senhor falando a respeito disso, contra a murmuração. A murmuração, queridos, é falar mal de alguém ou alguma coisa. São as queixas de pessoas descontentes e, portanto, é pecado. E muitos obreiros têm perdido a graça de Deus por constantemente ocuparem o tempo precioso que dispõem
para falar mal dos ungidos do Senhor. É muito sério, tá? Muito sério. Às vezes, retendo pessoas ao telefone com palestras infindáveis, escrevendo para outras de muita ocupação, exigindo resposta, ou fazendo perguntas indiscretas que forçam confidências, em vez de se ocuparem em cuidar do rebanho, como disse o sábio Salomão. Procura conhecer o estado das suas ovelhas e põe o teu coração sobre o gado. Então esta deve ser a palavra do Senhor. E às vezes as pessoas perdem tempo com isso. Perdem tempo. Isso é muito sério. Nós trazemos questões muito graves quando falamos a respeito disso. Por exemplo, vamos dizer que você seja obreiro, né, esteja lá na sua igreja como obreiro, né? Como eu falo obreiro, independente como ministro, né? Independente do que faz na igreja. Mas você tem um certo grau de liderança na sua igreja. Você não é um líder máximo da igreja, mas tem seu nível de liderança. Aí você está na sua mesa conversando com o seu esposo ou com sua esposa, seus filhos sentados à mesa, e você murmurando, né, falando, queixando-se, falando contra o seu líder. Seus filhos estão ali quietinhos comendo e observando vocês falando isso. Você sabe o que você está falando para os seus filhos? Você está dizendo para os seus filhos, né? Você está dizendo: olha só, filho, eu tenho o meu líder, eu devo autoridade, devo a minha servir a ele como a palavra do Senhor declara, mas eu estou nesse momento desonrando o meu líder, desonrando aquele que tem autoridade sobre a minha vida. E você, quando estiver grande, sabendo que eu sou autoridade sobre você, você pode fazer a mesma coisa. É isso que você está dizendo ao seu filho, né? Aqueles que estão ao seu redor. Porque é muito fácil nós entendermos que as palavras que eles podem convencer, mas os exemplos arrastam as multidões. Então, a vida daquele que serve ao Senhor deve ser uma vida de busca constante naquilo que Deus colocou para ele. Ok? Sem tratar essa questão da murmuração. Tá bom? Ok? Então eu vou dar uma paradinha aqui, deixa eu voltar. A gente vai dar uma paradinha aqui, daqui a pouco a gente volta. Tá bom? Shalom, querido. Paz.